Artes. É um prazer imenso contar com a sua presença. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Impossível não aceitar, né? Então, como foi que aconteceu a preparação para você escrever a sua primeira publicação poética? Eu confesso que profissionalmente foi meio que um desafio no acaso, né? Eu fazia outros cursos de contos, de ficção, e a mentora, que é a Mel Renault, uma escritora mineira, ela propôs: por que você também não vem para o curso de poesia? Eu disse: não, poesia eu não sei fazer. Aí ela: não, mas o seu texto tem uma pegada de poesia e tal. E aí, durante o curso que eu estava fazendo, outras poetas também falando e lendo, aí eu comecei a lembrar que eu tinha um caderno cheio de poemas, né, já paradinho, guardado há alguns anos, que acabei não jogando fora, porque às vezes a gente vai se mudando, né, o espaço de casa vai diminuindo também, mas eu não joguei fora. E quando eu fui, literalmente no meio de uma aula, né, online, ela disse, quando ela falou de poesia, aí eu lembrei, fui lá, peguei, li, ela disse: olha aí, quantos anos, né? Isso tudo ficou parado. No meu livro não tem essas poesias daquela época, né? Eu fui aprendendo a técnica, porque por mais que a gente tenha experiência na escrita, mesmo como escritora, né, que eu já escrevia contos e estava escrevendo também o primeiro de ficção, mas como jornalista mesmo, é outra escrita, é outra forma, né? Porque no jornalismo a gente precisa ter um rigor com a verdade. Como é que a gente vai contar o fato? Quantas fontes vão assegurar que aquele fato realmente aconteceu daquele jeito? Na literatura, não. Tudo pode ser criado, né? Pode ser a literatura fantástica, pode ser a literatura de terror, e nada daquilo é obrigado a ser verdade, né? Então, assim, foi um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, um caminho muito legal de trilhar. Porque quanto mais eu acho que a gente aprende algo novo e a gente não se limita a achar que, por já ter feito várias outras coisas profissionalmente, a gente domina todo o assunto porque tem a palavra no meio, mas não, né? A palavra na literatura é totalmente diferente da palavra no jornalismo, né? A gente tem que se reinventar. Aí você estava falando agora sobre essa questão da descoberta. Você descobriu ou redescobriu algo de si? Né, redescobri no sentido de que, apesar de ter começado a escrever, eu sempre gostei muito de ler, né? Inclusive tem uma história que eu gosto de contar, de que eu comecei a ler por conta de uma injeção, porque morava numa cidade bem quente, né, Quixadá, nasci lá e o meu pai até conseguiu transferência para Fortaleza por conta disso, e eu vivia tão doente da garganta, eu tomava tanta injeção que eu tinha pavor, pânico, né? A injeção. E o meu pai criou e a minha mãe uma brincadeira. Cada injeção que eu tomava, eu ganhava um livro, né? E na época, quando eu era criança, tinha uma coleção de uns LPzinhos pequenos, que não existem mais. Hoje é vintage, né? Colorido. Né? E aí, de tanto ler, de tanto ouvir aquelas historinhas, eu comecei a escrever muito cedo. E poesia, né? Na minha época de adolescente, até entrar na faculdade, eu ainda escrevi, ainda cheguei a concorrer a alguma coisa lá. Depois parei, porque eu comecei a trabalhar também logo muito rápido, quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo. Então, foi uma redescoberta nesse sentido, de que a gente pode se abstrair do mundo e criar um mundo paralelo quando você faz poesia. E que aquela poesia não necessariamente é o que você vive, né? Do que eu vivo. Quando eu digo eu na poesia, não é obrigada a ser eu, escritora, né? Ana Márcia e tal. É o eu lírico, né? Que aquele eu imaginário pensa poeticamente sobre aquilo. Então, isso eu fui aprendendo com a técnica. Quando eu era adolescente, eu não tinha essa técnica. Então, eu descobri e redescobri, né, nesse sentido. E aprendi muitas coisas nos cursos que eu continuo fazendo, né, fiz e continuo fazendo. Eu estou em outro curso agora, que é um curso de 365 poesias. Então, todos os dias eu tenho um exercício de poesia durante o ano inteiro, né? Na metade eu pensei que eu não ia aguentar, né, que nem ia chegar. Mas aí, cada dia desses, eu redescubro. O poema de hoje, por exemplo, quando eu fiz e mandei no grupo, ela sugeriu alterar um dos versos, porque a sonoridade não era nem uma cacofonia, mas tinha uma sonoridade pesada. Aí eu paro, né, vou reler, vou ver que sonoridade é aquela, onde é que eu posso fazer diferente. Então, as duas coisas estão juntas. E as duas coisas estão dentro da gente, né, de cada um. Porque, às vezes, algumas pessoas, né, acham que aprender e reaprender tem a ver com o que você já fez no passado, ou possa ter a ver com a idade.
todo mundo é um mundo. Estamos em constante evolução para acompanhar as mudanças dessa nova era. Nos juntamos com parceiros, com colaboradores, analisamos a nossa trajetória e ajustamos o nosso rumo. Um movimento que aprimora parcerias, redesenha relações e que agora foca na integração de soluções para dar forma ao nosso propósito. Aprender, empreender, inovar para prosperar. E se mudamos por dentro, era fundamental mudar por fora, na forma como nos apresentamos, falamos e somos percebidos. Isso quer dizer que repensamos as nossas linguagens, verbal e visual, para refletir melhor o que nós somos, abertos e empáticos, atuais e muito otimistas. Nossa nova marca está mais leve, com formas arredondadas, mais equilibrada e convidativa. A partir do círculo em movimento, redesenhamos o nosso símbolo. Os arcos que viajam através do tempo e movem-se em todas as direções do conhecimento simbolizam o ensino, a pesquisa e a extensão, a ciência, a arte e a inovação, tripés que alicerçam a nossa história. As setas representam o futuro e o presente, a razão que nos move a continuar a ensinar e a aprender. Nossas cores inspiram e reforçam uma personalidade acolhedora e visionária. Nossa tipografia é moderna e estruturada, próxima, que abraça os objetivos da nossa nova marca. Criamos um sistema flexível, adaptável, vibrante e cheio de possibilidades. Possibilidades de estarmos ainda mais próximos e motivados para seguir em frente, ensinando e aprendendo. Voltamos agora do intervalo do Traçado das Artes. Estamos aqui com a Ana Márcia Diógenes. Então, Ana Márcia, eu sei que você já participou de algumas escritas coletivas com alguns livros e também de organizações de livros como Fortaleza Escrita na Praça e também participa do coletivo Mulherio. Fundamental, né? Porque, como eu estava dizendo, eu escrevi em 2017 esse livro juvenil e fiquei algum tempo escrevendo, mas ali sem tanto ritmo. Quando eu decidi, agora é o meu momento e daqui para frente vai ser isso, né, que eu vou fazer na minha vida também, além de trabalhar e pagar as contas, né, que também faz parte, mas eu procurei dois caminhos, né, vamos dizer assim, coletivo e cursos. Os cursos, porque a gente ainda estava saindo, ano passado, quando eu comecei a fazer, estava naquela migração do online para o presencial, mas muitas pessoas estavam já acostumadas com online, porque não dá, tipo assim, alguns cursos que eu fiz, de São Paulo, de Curitiba, de Recife, eu não teria como fazer ainda me deslocando para cada um desses, né? Não teria como. E os coletivos vamos dizer assim, são virtuais e são presenciais. Em que sentido? Porque quando a gente entra num coletivo, como o primeiro que eu entrei, né, que foi o das Escreviventes, é um coletivo nacional, tem escritoras de toda parte do Brasil, é uma capixaba, que é a Carla Gerson, e a Michele, que é do Rio Grande do Sul, que elas começaram a organizar. E elas também fazem revistas com texto das Escreviventes, que é como a gente fala, né? Sim. Todos os meses tem um desafio, um tema. Todo mundo que está inscrito, que queira, faz o seu texto, coloca no grupo, todo mundo, aí é dividido em grupos e cada uma lê o texto da outra. Então, assim, você tem que estar aberto à crítica, né? E a possibilidade de melhorar seu texto pelo olhar do outro. E você também vai ler de outras pessoas. Depois todo mundo vota, né? E os 20, 30, depende da revista naquele dia, 10, acho que a maioria das vezes 10, fazem parte daquela revista que é digital e algumas delas depois até são impressas. Então, assim, o coletivo, hoje eu já faço parte de outros. Né? Nesse período eu passei a fazer parte do coletivo Autoras Assombradas, que era de literatura de terror, que não é muito a minha praia, mas foi muito bom aprender. Né? Acabei gostando, então eu fiz contos na linha do Domestique Noir e Realismo Mágico, que estão na Amazon, né? Que é o Péforo Matante e o Reze que Meus Pés Não Apontem para Você. Depois eu fiz os dois de forma artesanal. E aí depois o Autores Assombradas, infelizmente, acabou,
Eu entrei agora, este ano, já recentemente, em 2 outros. Um é o Mulherio das Letras, que também é em nível nacional, e tem o Mulherio das Letras Ceará. E entrei mês passado no Lamparinas, que é de literatura infanto-juvenil, porque eu estou com um infantil pronto, só esperando me organizar para ver um ilustrador, né? Então, atualmente, eu estou em 3 coletivos. Escreviventes, que é mais em nível nacional, Mulherio, que é nacional, mas eu estou no grupo local, e Lamparinas, que é um grupo local. Os coletivos, eles são espaços de empoderamento, né? Então, às vezes a pessoa chega ali meio tímida, mas eu não sei se eu sei escrever bem e tal. Aí começa a ver os outros escrevendo, as outras, né? Porque todas essas são de mulheres, né? As outras mulheres escrevendo, dando dicas, algumas também começam a dar oficinas. Aí a gente vai percebendo que não é que seja fácil, mas que é possível. Que tem que ter muita leitura, muita leitura, muita dedicação. Reservar um horário para escrever como se fosse realmente... É o seu trabalho, então você tem que ter um horário para aquilo, né? Então, os coletivos, eles fazem isso. E o que você falou da organização do livro, que é o Fortaleza Escrita na Praça, foi uma ideia que eu tive em agosto do ano passado. Eu tive antes, mas ele começou a criar vida em agosto do ano passado, que eu propus para as escreviventes. Porque para você fazer algo democrático, você tem que ouvir todo mundo, alguns no meio do caminho, mas não é isso que eu quero, tá, dá muito trabalho, saem, outras entram, né? No fim, nós terminamos, devemos ter começado em 20 e poucas, 24, né? Reduziu para 20 e depois ficamos em 17. Né? Dessas 17, 3, eu acho que não está, 3 não eram... Uma mora desde criança na região norte e 2 outras... moravam no Ceará, mas não são cearenses, né? E aí o livro ganhou o apoio da Assembleia Legislativa através do INESP, que é o braço editorial, e o INESP hoje faz livros digitais, e-books, e fica na plataforma dele disponibilizado. Foi lançado em setembro e foi muito interessante, porque uma própria autora, que é a Luciana, ela desenhou, ela fez a ilustração da capa, né? No início todas revisaram um texto da outra, depois teve um revisor profissional. E foi muito interessante porque muitas nunca tinham escrito, nunca tinham lançado um livro, né? Então, uma coletânea, assim, ela já possibilita que a pessoa se encoraje para depois fazer o seu próprio, individual. Sim, legal. E você escreve desde criança, não é isso? Escrevo. Você falou sobre seu caderninho de poesias, né? Existe algum personagem ou alguma história que você criou, né, assim, tempos atrás e que te acompanha até hoje, ou que te marcou, assim, que você tem um carinho especial? Assim, diretamente, que tenha vindo da infância, não. Né? Porque eu fazia mais contos. Entendi. E poesias, contos e poesias. Mas a personagem do meu primeiro livro, que é esse juvenil, o Desfilepante, a Felicitante, uma questão de gentileza, eu vejo muitas coisas minhas nela. Né? Aquela coisa de ser assim, meio metida em algumas coisas. Isso eu não sei, mas eu vou aprender. Né, de não desistir, né, ou então de vez em quando querer chutar o balde, né, botar tudo para cima, mas depois pensa, não, calma, né? O anjinho e o diabinho aqui falando aqui de um lado, eu coloco isso no livro, né? Eu estou dando aqui o exemplo, no livro eu digo que é como se fosse um tique e um teca aqui nela, né? Entre ela fazer uma coisa tipo assim, com mais calma, deixar aquela raiva ali passar e a outra, não, né? Brigar e fazer tudo. Eu acho que tem muita coisa minha, não tudo, né? Porque eu acho que ela é melhor, a personagem é melhor, a Patrícia, né? E ela também vive muito esse dilema de querer crescer logo, de querer ficar logo independente, né? Então eu também vivi na minha geração toda essa história. E eu acho que essas coisas formam a gente. É impossível você não colocar um pouco de você, ou do que você viveu, ou de uma história que alguém lhe contou, nas coisas que você escreve. Nem que você bote ao contrário, mas a gente não é um poço de inventar milhões de coisas, né? Acho que todos os autores passam um pouco por isso. De algo que ouviram falar, às vezes uma história que você está ouvindo num banco de praça, alguém, na academia de ginástica, alguém está fazendo alguma coisa e você está ouvindo, né? Você pode não usar na hora, chegar em casa e escrever, mas quando você vai escrever, você é influenciado por tudo aquilo que você também viveu ou vive, né? Sim, com certeza. E sobre os seus novos projetos? Você pretende se aventurar em novos gêneros, alguma inspiração em mente? Eu tenho, tipo assim, né? Eu estou com um livro, que é uma ficção, foi o primeiro que eu escrevi, ele está concorrendo ao prêmio
Kindle de literatura, o 8º prêmio Kindle de literatura. Quando sai o resultado, dependendo do resultado, uma editora já se encarrega de imprimir, ou, se não for um resultado positivo, né, que eu vou em busca de uma editora para realizar. Então, eu já sei que em 2024 eu vou começar com esse projeto. Eu tenho um livro de contos, são 30 contos, que está concorrendo ao prêmio Carolina de Jesus, né? Mas assim, entre 2.000 pessoas, mas eu estou lá, eu sou uma delas, né? Vai que, importante, né? vai que, né? Vai que. Estou lá. E eu estou concorrendo também ao prêmio do Ideal Clube com um conto mais curto, né? Então estou nesses 3 aí. Sempre eu estou metida aí em algum concurso. Mas escritos e não publicados, eu tenho outro conto, que é um livro de contos para adolescentes, que eu não vou lançar todos ao mesmo tempo. E eu tenho um infantil, que está escrito, falta a ilustração. Porque assim, o mercado editorial, ele tem os seus limites, as suas regras, né? Infelizmente, a gente não lê tanto no Brasil como seria importante ler, né? E o livro digital também, o e-book, ele ainda enfrenta outras dificuldades. Então, algumas pessoas, quando eu falo do meu livro de ficção, né, que conta a história de um habitante das ruas, e eu quero mostrar nesse livro as camadas de sobrevivência que uma pessoa pode ter para além da calçada que a gente vê. Muitas pessoas dizem, eu vou esperar o livro físico sair, né? E mesmo você tendo o livro físico, alguém diz, eu vou comprar, ou então, comprei, mas eu não tenho tempo, né? Então, assim, a leitura às vezes não é uma das prioridades de lazer, pelo menos, do final de semana ou das noites, né? Quando a gente vai se deitar. Então, não adianta eu lançar todos os livros que eu estou produzindo, mas eu vou começar a escrever outro, porque eu já estou com a história, já estou com os personagens, né? Estou desenvolvendo, já sei como eu vou planejar em capítulos o livro. Já deveria ter começado, mas com esses lançamentos e tudo, eu tenho que me dedicar também à divulgação. A divulgação é essencial para o escritor, porque senão a gente não é conhecido, né? Participar de eventos, participar de grupos, dar entrevistas, tudo isso a gente tem que, é a gente mesmo que faz, né? Enquanto você não é famoso, você não tem uma agência que faça isso por você. Então, sou eu que tenho que fazer. Mas eu já estou começando. Então, vai ser outra ficção, mas falando de um problema, que eu não posso dizer assim, né? Senão perde a graça, sem dar spoiler, mas falando de algo que é muito discutido no Brasil, que as pessoas tentam ver qual é o lado que querem apoiar, né? Mas eu quero colocar diferentes personagens vivendo situações diferentes até chegar a esse mesmo tema. Vai ser mais ou menos essa técnica que eu vou usar. Muito massa. Então a gente espera, né, esses vamos torcer que eu consiga. Para você vir aqui de novo. Tá certo. Para falar dos novos livros. Queria agradecer demais a sua presença mais uma vez. Foi ótimo esse bate-papo. E esse foi o nosso episódio do Traçado das Artes com a escritora Ana Márcia Diógenes. Até o próximo episódio. Tchau, gente.